coloca para a vida e a gente entender no nosso contexto especialmente que o desconforto não é algo que a gente precisa evitar. Isso é muito difícil de a gente compreender como uma realidade. Tá? A gente entende isso como uma ideia, como uma projeção, assim, né, uma perspectiva, mas a gente entende isso como uma realidade, que o desconforto não é algo que nós precisamos rejeitar. Nós podemos acolher o desconforto e utilizar o desconforto como método de lembrança. Esse é o nosso ponto aqui. Então, quando a gente acolhe o desconforto como método de lembrança, aí você se lembra que pode, de fato, eu posso voltar para o meu coração. Porque o desconforto te lembrou disso. E, de fato, o coração, ele é o nosso... Nós vamos falar hoje aqui, a gente vai entrar hoje na aura, especialmente, que a gente não falou dela especificadamente desde o início do ano. E uma parte importante da fortaleza da aura é do campo eletromagnético do coração. Uma parte muito importante. O campo do coração é o campo mais forte eletromagnético do corpo, mais do que a cabeça. O campo do coração é o mais forte e ele determina poderosamente a estrutura da aura. Então ele tem uma interferência, uma intervenção na aura muito poderosa. E quando a gente entra nesse espaço, é que você pode revelar isso que a gente chama de essência para a vida. E aí naturalmente transborda. Então isso retoma também o nosso sentido da prática, que é nós não precisamos colocar nada em cima de nós não precisamos inventar nada, nós não temos que colocar nada, nós temos que mudar nada. Nós temos que tirar aquilo que não é. E tirar aquilo que não é abre espaço para que aquilo que é possa acontecer. Naturalmente, porque quando aquilo que é não tem nenhum bloqueio no caminho, naturalmente aquilo transborda. E esses são os melhores, é o momento onde na vida a gente está mais relaxado, mais tranquilo, onde naturalmente aquilo que a gente é acontece. A gente fica às vezes numa paranoia de que a gente precisa buscar, preciso fazer isso, preciso fazer aquilo, aquilo outro, aquilo outro, aquilo outro, aquilo outro, aquilo outro, aquilo outro. E aí você começa a fazer um monte de coisa como se você precisasse colocar mais coisas para dentro. Tá faltando coisa aqui dentro, você precisa ficar colocando de lá, de cá, para ver se alguma pecinha que tá aí fora encaixa nesse espaço vazio que a gente sente aqui dentro. Parece que se encaixar você vai sentir alguma coisa. E na verdade isso é uma ilusão. Essa é uma projeção de uma fantasia da mente de que a resposta vai estar em algum lugar aí fora. Quando na verdade o mais adequado, o mais indicado era você se livrar daquilo que foi sendo colocado em cima, que não é. Porque quando aquilo que não é sai, a única coisa que pode ficar é aquilo que é. E aquilo que é, quando fica, transborda livremente, tá? Como uma fonte de um rio que nunca seca. Essa é uma boa analogia sempre. Aquilo que é, transborda como uma fonte de um rio que nunca seca. E essa é a condição do humano. O humano é isso. O ser humano é quando ele atinge essa possibilidade. Até ele atingir essa possibilidade, ele é uma tentativa. Agora, o ser humano completamente é vivenciar essa possibilidade. Só que isso acontece no meio do jogo das polaridades. O dor e prazer continuam acontecendo. Sukh e Dukh, se a gente fosse utilizar os termos em Gurmukh. Essas duas possibilidades continuam acontecendo. E elas são formas aonde a vida se manifesta. No entanto, o fato de nós não nos identificarmos com cada processo é que faz com que a gente possa acolher cada momento. Por isso que quando a gente fala de acolher o desconforto, é porque você também precisa acolher o conforto, o confortável. Aquilo que é confortável também precisa ser acolhido. Só que isso é muito mais fácil pra gente. A gente está muito mais acostumado a acolher o confortável. Agora, quando é desconfortável, a gente tem uma dificuldade em acolher. E aí as nossas práticas, por serem muito desconfortáveis, a maioria delas, elas promovem essa possibilidade de aprender a acolher o desconforto. Tá? E por isso que existe também todo um sistema de estilo de vida yoga que também promove situações desconfortáveis com esse objetivo também. Um deles, né? Toda a parte de estilo de vida tem muitas aplicações, mas eu diria que a mais especial é aquela que, quando promove o desconforto, você aprende a lidar e aprende a acolher o desconforto. Tá? Ali é onde o aprendizado está mais visceral, onde você pode aprender com mais intensidade. Um grande exemplo está aí, talvez você já tenha testado, ou se não testaram, pode testar e aprender um pouco tanto com isso, que é a questão lá do banho frio. Então o banho frio ele ensina muito sobre isso. Nós estamos acostumados a manter uma estrutura social que é pautada no conforto. Qualquer desconforto tem que ser eliminado. E aí quando você conscientemente fala, eu vou tomar um banho frio, eu vou entrar no banho gelado, altamente desconfortável, você está criando essa possibilidade de acolher aquele desconforto. E você vai precisar fazer tantas vezes isso quanto for necessário, até ao momento onde você começa a acolher aquele desconforto como forma de lembrança. Não quer dizer que o banho gelado passa a ser confortável. Eventualmente, para algumas pessoas, sim.
Tá? Tem algumas pessoas que gostam, sentem prazer com aquilo. Na maioria dos casos, o banho gelado continua sendo um sofrimento e o que acontece é que você passa a aprender a acolher aquele desconforto. Então, essa é uma das questões aí, né? Por isso que é tão difícil tomar um banho gelado, porque você conscientemente se coloca numa situação que vai ser desconfortável, né? Conscientemente você decide fazer isso. Então, isso ensina muito